Movimentos sociais coletam assinaturas para apresentar projeto de lei de iniciativa popular que garanta a democratização dos meios de comunicação. Entre os pontos principais estão a proibição do aluguel de tempo nas emissoras de TV, de que políticos sejam proprietários de emissoras e que uma mesma pessoa ou empresa seja dona de diferentes meios de comunicação. Também são proibidas a censura prévia e a produção de conteúdos preconceituosos, de acordo com a proposta. Para discutir essa questão, estão aqui no estúdio os deputados Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no estúdio e iniciar perguntando para a deputada Luciana Santos como está a coleta de assinaturas, para quando é a previsão de chegada do projeto à Câmara e finalizar essas três perguntas perguntando por que apresentaram um projeto de iniciativa popular e não um projeto de lei de autoria de um parlamentar? Eu, em primeiro lugar, agradeço muito o convite aqui, Fabiane, e a presença do deputado Paulo Folleto e o prazer de estar aqui, né, no nosso programa Brasil em Debate aqui da TV Câmara. Eu penso que ser um projeto de iniciativa popular tem um peso político, uma força política muito grande, não é? Porque é como se aqui nós estivéssemos exercitando essa democracia direta que foi tanto um clamor tão recente das ruas, né? Como se ele viesse de baixo para cima e, de fato, isso tem um apelo político muito maior, como foi o caso da Ficha Limpa, que foi um projeto de iniciativa popular. Então, eu penso que esse é um debate que precisa ganhar corpo na sociedade brasileira, porque em que pese não haver uma democracia nos meios de comunicação, isso não é perceptível. Isso não tem um alcance assim claro por parte da população. Na medida em que isso é um debate que a sociedade toma conta, isso se traduz para o Congresso Nacional com mais força. Então, eu acredito, como foi recentemente lançado nas ruas, não faz nem 3 meses que o projeto de iniciativa popular ele se concretizou, fruto do debate do Fórum Nacional de Democratização dos Meios de Comunicação. Eu acredito que no ano que vem a gente consiga, até agora foram 50 mil assinaturas, são 1,5 milhão para chegar aqui como projeto de iniciativa popular. Isso acontece com atos políticos, acontece nas feiras, acontece nas ruas, nas praças públicas, nas instituições, sejam públicas ou privadas. Eu acredito que a gente consiga que esse projeto venha a casa no ano que vem e até por coincidência de ser um ano eleitoral, eu acredito que ele chegará com um apelo grande aqui para que a gente possa absorver essas proposições. Deputado Paulo Folleto, o senhor concorda com essa iniciativa e qual a necessidade dela na visão do senhor? Integralmente. A legitimidade é muito maior quando a gente traz uma montoeira de assinatura dessa que o povo, atendendo às nossas provocações, concorde ou não, né? Quem concordar, assina para que a gente possa trazer o projeto e discuti-lo aqui. Acho que é fundamental a população brasileira, a sociedade, de modo geral, a comunicação mundial, a partir da internet, ganhou um novo patamar, com a participação dos nossos filhos e netos de 3, 4 anos, que hoje administram um smartphone ou um tablet com mais desenvoltura do que a gente. Então, assim, é necessário que a gente discuta com a opinião da população e com a pluralidade dos partidos e dos parlamentares, com a participação da sociedade civil organizada, ou quem quiser dar opinião, de como a gente deve nortear as regras para essa comunicação. Muito da comunicação brasileira ainda é do período da exceção, do período da ditadura militar, onde grupos familiares se beneficiaram, tiveram favores, montaram redes, permaneceram tendo sucesso, porque não tem jeito. Só vai para frente em comunicação quem tem poder de ligação com a população, senão acaba sendo esquecido. Não é ouvido, não é lido, não é visto. Então, assim, cada um tem seu mérito. Mas como nós vencemos algumas etapas na sociedade brasileira, da organização política,
da educação, da comunicação, eu acho que a gente vive um momento para rediscutir regras, a partir da internet principalmente, da interação dos meios de comunicação com a população, do que nós podemos fazer adiante para que cada vez mais a gente tenha democracia no processo da comunicação e que as pessoas não sejam induzidas, manipuladas, cerceadas ao direito à informação. Acho que nós vivemos um momento em que cabe a discussão, principalmente vindo da população, nos provocando. Deputada Luciana Santos, vários desses pontos propostos nesse projeto, eles já não existem na legislação atual? Pois é, a Constituição brasileira, desde 1988, né, ele tem um capítulo específico para tratar das comunicações no Brasil, que é do 220 ao 223. E entre eles está exatamente a questão de coibir o monopólio da comunicação no Brasil. E essa é, sem dúvida, a centralidade do debate da democratização dos meios de comunicação. Porque é óbvio que se você tem um grupo econômico ou social, ou seja de que natureza for, é óbvio que ele vai refletir naquele meio de comunicação a sua opinião sobre o mundo, sobre o Brasil, a sua visão, a sua percepção. E essa que é a grande, e essa que é de onde vem a perversidade, porque afinal esse é um país plural, que tem vários segmentos que pensam de maneira diferenciadas, que têm regiões diferentes. Embora nós sejamos um povo uno, e nós o somos, mas nós temos muitas especificidades, não é? Então as pessoas não se veem na TV, não é? A programação regional, por exemplo, que está sendo há mais de 22 anos que no Congresso Nacional se debate a regionalização dos meios de comunicação, que é exatamente garantir o percentual da regionalização. Da programação. Da programação, melhor dizendo, né? Do conteúdo que vem na televisão, porque afinal eu quero conhecer, e a pessoa que mora no Sul, num país continental como esse, ela muitas vezes não conhece a cultura do Norte, né? O jeito de ser, o comportamento das pessoas, as expressões culturais que são riquíssimas, mas que não se vê na TV. Daí a necessidade de a gente democratizar, seja pela regionalização, que é um projeto de lei que tramita, seja quando tramita o direito de resposta, que saiu agora do Senado, que é um direito básico do cidadão, que muitas vezes ele é agredido, e existem inúmeros casos no país em que aquele tipo de denúncia que foi feita contra ele não é verdadeira. E por isso que no Congresso Nacional nós temos dezenas e dezenas de projetos de lei que têm esse objetivo de regulamentar a Constituição brasileira, mas que ele não consegue tramitar no Congresso por conta da correlação de forças que a gente tem, dos interesses econômicos, porque afinal de contas, ideológicos, né, e políticos que isso enseja. Né? Você pode ver que o faturamento da plataforma de comunicação, incluindo revista, televisão, rádio, internet, guias, ele chega a ser 16,6 bilhões, segundo a entidade chamada Intermeios. São 16,6 bilhões o faturamento bruto da plataforma de comunicação. No entanto, 10 bilhões são da TV, seja TV por assinatura, seja TV aberta, o que reflete, portanto, um interesse econômico muito grande dessa disputa, além da disputa de ideias, né, que você acaba, isso que o deputado Paulo Folletto falou. E sendo que... Tudo que você vê, houve letra na mão de poucas famílias no Brasil. Desses 10 bilhões, as 4 maiores empresas ficam com a grande parte, né, deputada? Exatamente. E 70%... E essas 4 grandes empresas, né, que é a 70% Globo, a Record, a SBT e a né? Band, elas 4 têm a maioria das afiliadas e retransmissoras. Só a Globo são 2.993 retransmissoras, segundo a Anatel, o que reflete uma concentração muito grande que é contra a Constituição brasileira. Porque nós precisamos garantir essa diversidade, não é? Sendo que desse valor que a senhora mencionou, 62% das verbas federais de publicidade vão para a televisão, né? Então, grande parte desse valor vem do governo federal.
E não tem nenhuma grande emissora que sobreviva sem recurso público, quer seja TV, quer rádio ou jornal. Nenhum deles sobrevive. Aliás, o grande alimentador financeiro desse volume financeiro que eles arrecadam é dinheiro público. Agora, deputado Paulo Folleto, como equilibrar a necessidade de se destinar a verba de publicidade legal do governo pelo parâmetro de maior audiência e maior veiculação, que é o parâmetro legal, com o parâmetro de diversificar, de democratizar o acesso, ou seja, os recursos financeiros? É difícil, né? Porque até governo gosta de que o que ele faz seja mais visto. É tudo assim na comunicação. Mas eu acho que o projeto de iniciativa popular e a participação nossa pode trazer um regramento onde a gente consiga alimentar essa mídia, vou falar entre aspas, essa mídia alternativa ou a menos vista, para que ela possa crescer em conteúdo. Porque, uma assim, cota para os independentes, digamos isso, assim? Exatamente, né? Para os menores, que se alimente mais com recursos, para que nós possamos atrair bons produtores, bons apresentadores, pessoas que têm qualidade na sua comunicação, que geralmente são cooptados financeiramente pelas grandes redes, e a gente, nas pequenas redes, na mídia alternativa, a gente vai sempre iniciando tudo, né, voltando para o começo, né, e aí a gente fica em desvantagem. Então, assim, se o poder público tomar consciência de que para fazer o desenvolvimento dessas menores redes de comunicação, essas mídias alternativas, vamos dizer esse termo, para que nós possamos, assim, botar mais dinheiro aqui também, ou manter um recurso financeiro, já que ele é o grande alimentador da comunicação desse país, da comunicação das grandes redes, para que nós possamos nos desenvolver. Bom, deputada, eu vou pedir um momento para a senhora. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta dentro de alguns instantes. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a democratização dos meios de comunicação. Participam do programa os deputados Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Eu sou Fabiana Mello e lembro a você que o Brasil em Debate é produzido em conjunto pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputada Luciana Santos, no bloco anterior nós estávamos discutindo a necessidade do governo federal equilibrar a destinação das verbas de publicidade entre o critério da maior audiência, maior veiculação, de maneira a divulgar o que é feito pelo governo para a população com a maior amplitude possível, e também entre a mídia alternativa, os veículos de comunicação menores, de maneira a fomentar a existência desses meios de comunicação alternativos, mas também com a necessidade de haver uma prestação de contas. Como fazer esse equilíbrio, tendo em vista que, por exemplo, recentemente na Câmara, quando foi discutida a mídia alternativa, alguns dos ativistas, né, reclamaram que o governo federal exige burocracia como prestação de contas que os pequenos não conseguem cumprir. Como fazer esse equilíbrio? Primeiro que o grande debate é a decisão política de fomentar as mídias alternativas, ou chamadas mídias independentes. Eu mesmo fui relatora agora da subcomissão que tratou do financiamento de mídias alternativas. E só o conceito de mídias alternativas, por si só, já requer um debate. E nós procuramos conceituá-las a partir da academia, da professora Cecília Peruso, por exemplo, que tratou a mídia alternativa como uma mídia popular, como uma mídia espontânea, aquela que nós percebemos que ela existe, não é? Da capacidade que tem o povo brasileiro de criar, de inventar, de formular suas opiniões. Aliás, a internet já retrata, né, essa capacidade. E nós, então, conceituamos para mídia independente, levando em conta o popular e fomentar essa diversidade e, ao mesmo tempo, levar em conta
caracterizá-la como microempresa, né? Tudo aquilo que venha da pequena iniciativa. E a gente procurou, o deputado Paulo Folleto também fez parte dessa subcomissão, e a gente procurou sistematizar um mecanismo pelo qual o próprio Estado pudesse ajudar com financiamento de publicidade, né? Porque, por exemplo, quem tem concessão de rádio comunitária, uma outorga, né? Porque a TV é concessão pública, a rádio também. Então, você tem uma outorga e você tem uma outorga de uma rádio comunitária ou TV educativa, você não pode ter dinheiro de publicidade do governo. Isso é pela própria legislação. Então, em primeiro lugar, nós queremos alterar isso. Nós queremos que a TV comunitária, a rádio comunitária, a TV educativa, a rádio educativa, ela possa ter financiamento, seja público, seja privado. Departamento comercial. Comercial, desde que ela resguarde o seu objetivo. Por isso que ela só pode ter 30% do seu tempo para comércio, o restante de conteúdo, não é? Para aquele objetivo comunitário ou educativo. E quando você então vai para a mídia independente, que não é que é concessão também, aí que complica mais ainda. Por isso que do mesmo jeito que para a Copa nós tivemos um regime diferenciado de contratação, estamos fazendo para outras necessidades. O ponto de cultura, por exemplo, que foi do Ministério da Cultura e é sem dúvida um dos principais fomentadores da produção cultural do país, porque exatamente tem essa perspectiva de fortalecer a base, né, dessa produção. Então você pode usar, vai ser necessário modificar a prestação de contas, porque os pontos de cultura eles não têm estrutura para fazer a prestação de contas comparado com médias ou com grandes empresas, né? Ou no caso de produção cultural. Você imagine também no mundo da comunicação, no universo da comunicação. Então nós queremos dar um tratamento flexível, mas prestação de contas tem que ser feita. Algum tipo de prestação de contas? Não precisa ser no modelo que hoje existe, mas que vai ter que ter com a flexibilidade que é natural daquilo que é espontâneo e que é pequeno. A própria legislação pode trazer, né, e até nascer do debate, o espírito do associativismo, do cooperativismo. Porque assim, você não consegue, numa mídia alternativa pequena, recurso público, porque não consegue ter um contador, não consegue ter um administrador para fazer todo... Você pode fazer uma declaração simplificada. Isso aí. Pode criar uma declaração simplificada. E até criar o espírito de associação, né? Você associa para economizar recursos e fazer um padrão que você consiga garantir aos meios de fiscalização a certeza de que o dinheiro não está sendo desviado. A deputada Luciana Santos levantou um ponto, deputado Paulo Folleto, que eu gostaria de perguntar para o senhor. Essa possibilidade de uma rádio comunitária, uma TV comunitária, ter um departamento comercial, como o senhor mencionou, né? De 30% da grade horária daquela emissora, ser vendida, não pode desviar o foco da atenção daquela emissora, da produção, e fazer com que ela busque a audiência, ou seja, o índice de audiência para poder faturar mais, vender mais caro o seu horário, então ela passe a mudar o enfoque dela. Está preservado no 70% do conteúdo comunitário ou cultural local, entende? Porque olha só, quem é que no Brasil teve sucesso nesse modelo? Vamos citar aqui a TV... Mas a questão de qualidade, até eu me pergunto, a questão da qualidade do produto ou do caráter do produto, porque hoje uma grande crítica que se faz às comerciais, às emissoras comerciais, é que na busca pela audiência se reduz a qualidade da programação, porque é o que o povo quer. E que as emissoras públicas, as emissoras educativas e culturais, elas produzem um conteúdo de qualidade que não atinge um índice de audiência muito alto, e o que provaria a teoria, porque se pautam pela busca de qualidade, e isso na hora de vender a grade comercial não poderia desvirtuar a própria essência da TV comunitária e da rádio comunitária. Questionável, aceitável, mas assim, é uma maneira que nós temos de fazer com que a gente possa melhorar a qualidade da produção cultural ou da produção de informação de qualidade. Porque os números mostram e a realidade mostra
que esse modelo não tem sobrevivência. Só tem um exemplo no Brasil que eu me recorde, que é a Fundação Padre Anchieta de São Paulo, que conseguiu sobreviver. É estadual, né? Estadual, ligado ao governo do estado de São Paulo, que é um estado que tem muito recurso e que aportou recurso, que faz programa de qualidade, que faz sucesso no Brasil inteiro. Fora isso, você não tem uma TV comunitária que não sai do âmbito regional da cidadezinha, da sua cidade. Então, eu concordo que nós possamos ter um departamento comercial com limite de tempo para ser voltada para só o horário comercial e que também a própria discussão vai impedir que ela vá por esse caminho de fazer o que... E, Fabiane, a experiência que eu conheço de rádio comunitária de TV é que muitas vezes ele quer dialogar e o alvo e o público dele é aquele cotidiano das cidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem, a ilha de Fernando de Noronha, que é 3.500 habitantes, tem lá a cobertura da TV e na época a TV que era estatal, a concessão de um canal que tinha lá era para a TV de Pernambuco e a TV Pernambuco fez uma concessão, negociou na época, lá atrás, né, com a própria Rede Globo que fazia lá a cobertura. Então, é impressionante, não tem como ela fazer o jornalismo que não seja o jornalismo para retratar a realidade da ilha de Fernando de Noronha. Então, você via lá, o conteúdo do jornal era dos acontecimentos, os fatos que aconteciam dentro da ilha. Nos bairros é um pouco essa demanda que é natural, é o mercadinho, a padaria do local, que ele tem interesse de fazer essa relação com a rádio comunitária e ele não pode porque a legislação não permite. Então há uma demanda regional muito, muito concreta, porque as pessoas querem se ver na rádio, querem falar na rádio, querem se ver na TV. E quando você possibilita isso, e levando em conta que nós não estamos dizendo que é só privado o financiamento, permite que o dinheiro público vá para essas rádios, que eles hoje têm a concessão e o próprio Ministério das Comunicações, que dá a concessão, diz a partir de agora se vire, sobreviva. Como é que vai sobreviver se ele não pode ter nem dinheiro público, nem dinheiro comercial? Como é que, objetivamente, essas rádios vão conseguir fazer a sua produção, ter profissionais, não é? Ter pessoas que ali no dia a dia, os jornalistas como você, ou produtores, ou os funcionários que tem, como é que eles vão funcionar se eles não podem ter público nem privado? Então é preciso ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é a partir do próprio tempo que você dá para o tempo e o próprio controle social. Porque para tudo isso é necessário ter um conselho, que é o que nós defendemos e está dentro do projeto de lei de iniciativa popular. É preciso ter um conselho municipal, estadual, nacional de comunicação que observe se aquelas concessões estão atingindo aquele determinado objetivo. É muito comum que as concessões de TV e rádio educativa, por exemplo, vá para as igrejas, que não pode, mas é comum que isso tenha, não só para políticos, mas também para igrejas, para quem tem o poder de fogo econômico de fazer o aluguel, de burlar a própria concessão que o Ministério das Comunicações só para finalizar, concedeu. Só para finalizar, deputado Paulo Folleto, como seriam compostos esses conselhos, do municipal até o federal? Como quase na totalidade dos conselhos, da pluralidade, né? Você tem que ter equidade entre público e participação da sociedade civil e, do máximo possível, você pluralizar com a academia, com as organizações sociais que têm a participação de artistas, de pensadores. Eu vejo que a composição de conselho não é uma coisa difícil. Equidade e pluralidade, para que nós possamos fazer com que o conselho atinja o seu objetivo. Muito obrigada, deputados. Agradeço a presença aqui no estúdio dos deputados Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, discutindo a democratização dos meios de comunicação. E agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Lembrando que você pode rever este debate ou as outras edições do nosso programa na internet. Anote aí o endereço: www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Tchau!